Existe um tipo de dor que ninguém escolhe ter. Mas e quando alguém simplesmente escolhe sofrer? Essa é uma premissa muito forte. E se a gente pensar que o maior sinal de força não fosse, sei lá, evitar a dor, mas atravessar ela com um propósito muito claro? Exatamente. Oi, sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu tô super animada para nossa reflexão de hoje, porque a gente vai analisar um material bem denso, Com certeza. É um material que desafia muita coisa que a gente acha que sabe. né? A gente tem na mesa hoje o livro A Análise da Inteligência de Cristo, o volume 3, do Augusto Cury. O mestre da vida, isso. E isso mesmo. E olha, para quem nos ouve e já tá achando que isso vai ser um debate religioso tradicional ou puramente teológico, a nossa missão aqui é outra. Totalmente outra. A lente do autor é clínica, é psiquiátrica. Aham. A ideia é observar as horas mais tensas da história, tipo a prisão, os interrogatórios, a tortura de Jesus, só que sob a ótica da inteligência emocional e psicológica. Porque, assim, a tese central do texto é que Cristo não foi, de jeito nenhum, uma vítima das circunstâncias. Ele foi o senhor da situação até no epicentro do sofrimento. É, uma mente que governava o caos, sabe? O que é fascinante, porque a regra básica da nossa biologia é a autopreservação. Exato. O cérebro humano é literalmente programado para fugir da dor. Mas os eventos mostram uma pessoa indo na direção contrária. Então, para entender isso, a gente precisa voltar para aquele momento no jardim, o Getsemane. Onde ele decide não fugir. Sim, tem uma frase no livro que diz: todos fogem da dor, mas Cristo caminhou até ela. Só que aqui eu preciso ser advogada do diabo nessa história. Manda ver. Porque, pensando bem, é muito ilógico. O livro cita que, pouco antes, ele tinha ressuscitado Lázaro, né? Um cara que estava morto há 4 dias. O cérebro do cara já estava sem oxigênio, um frisson social absurdo. Exato, tinha multidões atrás dele, um capital social imenso. Então, se ele sabia do risco, por que ir para um jardim isolado à noite? Por que não usar essa multidão toda como um escudo humano? Qualquer líder faria isso, né? Com certeza, é instinto básico de sobrevivência. O que é fascinante aqui é que ele quebra esse padrão. O autor chama isso de conhecimento do túnel do tempo. Como assim? Parece filme de ficção. Ah, parece. Mas na psicologia a gente traduziria como uma previsão afetiva elevadíssima. Ele antecipou tudo, a traição, a dor, o julgamento. Ele mapeou o caos antes do caos acontecer. Caramba, então não teve aquela coisa de ser pego de surpresa. Zero surpresa. Ele se entregou com consciência plena, porque, segundo a análise, ele sabia que era hora de passar por esse processo. O isolamento no jardim foi uma decisão tática, então, para não ter banho de sangue com a multidão. Perfeito. O instinto humano ia ser correr para a multidão, usar o cérebro reptiliano do medo, mas ele neutraliza isso pelo propósito. Nossa, isso traz uma reflexão muito dura para nós hoje, sabe? Ah, sem dúvida. Porque a maturidade não é fugir da dor o tempo todo. A gente foge tanto dos processos difíceis na vida, né? Ignora o crescimento que eles trazem. É a diferença entre evitar um problema e atravessar um processo de lapidação. Aham. E esse caos todo não começou com uma agressão física, começou com uma dor psicológica terrível, que é a quebra de confiança. Ah, traição. O primeiro golpe. Fim 1. E aqui a coisa fica realmente interessante. O Judas. Porque o código que ele escolheu para a prisão foi bizarro. Um beijo. Um beijo. Como é que alguém responde a uma senha de afeto que está sendo usada como uma arma? É dissonância cognitiva pura. É a pior coisa que pode acontecer com a mente humana. Quem ama profundamente não reage como o mundo. Pois é. O natural ali seria, sei lá, xingar, empurrar o cara. O texto até menciona que Jesus estava suando sangue de tanta angústia antes disso. Hiperatividade do sistema nervoso, né? Mas a reação dele é atípica. Em vez de rejeitar ou usar ironia, ele olha para Judas e chama ele de amigo. Amigo? Mas vem cá, no mundo de hoje, se alguém te apunhala pelas costas e a sua reação é chamar a pessoa de amigo, a galera vai dizer que você é tóxico, passivo, fraco. Ah, vão engolir a pessoa viva. A gente associa força à agressividade, sabe? Sim. Como não achar que ele foi fraco ali? Porque, clinicamente falando, o que acontece ali
é um bloqueio de transferência. Se ele gritasse ou devolvesse o ódio, ele estaria entregando a própria estabilidade mental nas mãos do traidor. Ah, entendi. Ele ia ser refém da emoção corrompida do Judas. Exato. Ao chamar de amigo, ele não está sendo ingênuo. Ele está se mantendo inteiro. Ele dá a Judas a chance de repensar o ato, ativando a consciência dele, mas não condiciona o próprio amor ao que o outro faz. Nossa! É como dizer, tipo, a sua falsidade é sua, mas o meu afeto é meu. Eu não vou virar um monstro só porque você foi um. É brilhante. Ele não descarrega a atenção dele no traidor. O que faz a gente pensar muito. Porque quando a dor ou a traição batem na nossa porta, geralmente a gente fica muito mais cínico, né? Mais duro. A gente veste uma armadura e ataca. Exatamente. Só que essa postura de não atacar, essa mansidão, gerou um efeito reverso bizarro nos soldados. A cena da prisão é um paradoxo fantástico. É muito surreal. O livro descreve uma coorte romana. A gente está falando de 300 a 600 soldados armados com tochas, espadas. Para prender um carpinteiro desarmado. Isso. E aí eles perguntam quem ele é. E Jesus diz, sou eu. E o que acontece? A escolta inteira cai no chão. Eles entram em curto-circuito. Como é que um homem que está ali a poucos minutos de ser torturado assume o controle da própria prisão? Isso levanta uma questão importante sobre a liberdade. O Curry aponta que há pessoas livres por fora, mas presas por dentro. Os soldados seriam os livres por fora, no caso. Exatamente. Eles tinham as espadas, a força militar do Império, mas o cérebro deles estava completamente aprisionado pelo medo, pela tensão do escuro, operando na amígdala. Em pânico, praticamente. Aham. Enquanto o réu que ia ser amarrado fisicamente tinha a mais absoluta liberdade emocional. A mente dele estava totalmente livre do medo. Liberdade não é ausência de correntes, então. É domínio. É o domínio interior. A presença de alguém com essa ancoragem derrubou a estrutura mental de uma tropa inteira. Faz a gente refletir se nós somos livres de verdade, sabe? Ou se só ostentamos uma agenda livre, mas somos reféns de ansiedade o tempo todo. A maioria das pessoas é refém. A gente vive numa ilusão de liberdade. É. E essa liberdade interna logo foi testada no limite extremo, né? Porque aí a gente entra na fase dos julgamentos violentos. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. A inteligência emocional sobre o limite da dor física. Tem um momento na casa de Anás que me deixou muito pensativa. Jesus está amarrado e leva um tapa brutal no rosto de um soldado. Uma quebra de dignidade total, total. E o nosso instinto, o gatilho, é revidar ou encolher de medo. Como é que ele reage segundo a análise? O livro fala justamente do gatilho da memória. Em fração de segundos, o cérebro acessa a sobrevivência e dispara a agressividade. É automático, né? Muito automático. Mas ele gerencia isso. Ele não perde a lucidez e não sofre do que o Curry chama de psicoadaptação. O que é isso, psicoadaptação? É quando o cérebro anestesia a empatia. Os soldados romanos batiam tanto que já não sentiam nada. Estavam anestesiados para a violência. Tipo a gente rolando o feed de notícias hoje, vendo tragédia e não sentindo nada. Perfeito. É a mesma anestesia. Mas Jesus, em vez de reagir na mesma moeda, ele pergunta com lógica para o cara que bateu nele: se fiz o bem, por que me feres? Ele força o soldado a pensar. Exato. Ele tenta quebrar a anestesia do agressor. Enquanto o Sinédrio, que era a elite, estava lá rasgando as roupas em colapso emocional, o prisioneiro torturado continua são e focado. Nossa, dominar o mundo é fácil, difícil é dominar a própria emoção. É muito mais fácil ter um discurso bonito de espiritualidade quando tá tudo bem, né? No ar-condicionado é fácil. No caos é que a gente vê quem governa a própria mente. Com certeza. Quem nos ouve agora pode estar se perguntando como é humanamente possível manter isso, com o corpo sendo dilacerado. Não dá para fazer isso só com força de vontade. Pois é. E a resposta, segundo o livro, está no foco da mente dele. Então, o que isso tudo significa? Se conectarmos isso com a imagem maior, a gente chega no cálice. Ah, a frase emblemática para o Pedro: não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Isso. A fé madura não pergunta por quê, mas para quê. O pra quê muda o jogo todo. Muda completamente. Ele suportou tudo aquilo porque ele não enxergou a dor como um acaso, azar ou derrota. Não era um desastre do destino. Não.
Ele via isso como uma missão. O plano ambicioso de resgatar a essência humana. Ele abraça o cálice. Ele entende o propósito. A dor com significado, né? Algumas das piores dores que a gente enfrenta não são castigos impiedosos. Podem ser chamados para algo maior. Exato. É reconhecer o propósito escondido no caos. E isso me leva a pensar em algo muito denso para a gente encaminhar aqui para o final. Talvez o maior erro da nossa geração, que vive anestesiada, fugindo de qualquer probleminha. Comprando conforto a qualquer custo. Isso, a gente tenta viver totalmente sem sofrimento. E esquece que a figura mais fascinante da história humana teve o seu caráter e o seu plano forjados exatamente através do sofrimento extremo. É uma ironia, né? Ele foi açoitado, rejeitado, trocado por um assassino que era o Barrabás, e mesmo assim nunca perdeu o controle, porque nunca perdeu o propósito. Isso coloca a gente de frente para um espelho muito implacável. Diante das coisas difíceis da vida, a gente só quer ser poupado ou a gente está disposto a ser transformado por elas? É a grande pergunta. Ele não fez só um discurso teórico, ele deixou as marcas no próprio corpo. Ele mostrou como atravessar a dor. Não reagiu como vítima. Agiu como redentor da história toda. E o convite não é para ter uma vida confortável, mas uma travessia que transforma. Com certeza. E olha, para fechar, tem um detalhe dessa análise que não sai da minha cabeça. Qual? O autor menciona que essa mente tão brilhante, que tinha o conhecimento de tudo, decidiu encarnar. Decidiu vestir a biologia humana para sentir a limitação na pele. A fome, o frio, o pânico, sabe? Ele gastou a energia de cada célula para tornar o sonho da imortalidade viável, como diz o livro. É muito forte. E a provocação que fica é bem essa. Se o autor da vida abandonou as defesas absolutas e permitiu que o corpo fosse ferido só para alcançar e compreender a dor humana, quais são os muros que a gente está construindo, né? exato. Os muros de orgulho, de isolamento. A gente tenta se proteger, mas no fundo só impede a conexão verdadeira com quem está ao nosso redor. Fica essa reflexão gigante para a gente digerir. Se essa nossa análise, esse mergulho profundo ressoou em quem está nos acompanhando hoje, não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. E isso aí, para não perder as próximas. Assim ninguém perde nada das nossas próximas reflexões. Até lá, gente! Até a próxima.